Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Casa Espírita. Do livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, o item 152, que tem o seguinte título: Cuidados, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, não tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se as aflições descabidas, mas deve ter o cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se, sempre mais. Realmente a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Que Jesus continue conosco. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa Espírita. Então vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos deixar as nossas preocupações lá fora e nos conectarmos com este momento tão especial em que aqui estamos para aprender. Que esse aprendizado possa fazer a diferença na nossa vida, nos dando força, coragem, fé e perseverança para seguirmos nessa estrada, neste caminho que nos ensina Jesus quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui estamos para aprender e tornar essa nossa caminhada muito mais tranquila, com muito mais amor e certeza do que estamos fazendo nessa nossa oportunidade de vivermos na Terra neste momento tão especial. Vamos também envolver o nosso irmão que irá nos passar a mensagem doutrinária desta noite, em muita paz, em muita luz, para que ele possa
nos passar essa reflexão, e que possamos compreendê-la e transformá-la em conhecimento, colocando-a em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, que a Tua luz nos envolva neste momento. Que assim seja e graças a Deus. Fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Hoje, nosso tema da exposição será religião e espiritualidade. Sempre gosto de iniciar com alguns questionamentos, já que é um momento de reflexão para todos nós, né? Religião e espiritualidade se interligam? Têm relação uma com a outra? Muitas vezes nós confundimos os seus conceitos, achando que pode ser a mesma coisa. Acreditamos que ambas têm conexão com Deus ou com o divino, mas em algumas circunstâncias pode não ser bem assim. Eu posso ter apenas religião, eu posso ter apenas espiritualidade, eu posso ter as duas, ou eu posso ter nenhuma delas. Acredito que uma grande parte da nossa população não vem seguindo nenhuma delas. Prova de tudo que a gente vem vivendo e viveu até o presente momento. Mas afinal, qual delas é a mais importante? Religião ou espiritualidade? A mais importante, a mais válida, é aquela que te faz um ser melhor a cada dia. Aquela que realmente te conecta com o divino. Aquela que te permite ser melhor a cada dia, se livrando das amarras do passado. Aquela que te permite realizar o teu propósito de vida aqui na Terra. Um dos principais motivos que aqui estamos encarnados. E aquela que te deixa o teu ego de lado e te permite realizar as coisas pelo Espírito. Muitas vezes, no nosso dia a dia, somos constantemente, o nosso ego constantemente nos leva e nos conduz. Temos pensamentos trazendo do passado ou preocupações de um futuro que ainda não aconteceu. Isso é o ego trabalhando, não deixando nós focarmos no presente. E quando nós atuamos com o nosso espírito, nós não temos dúvidas como temos quando atuamos com o ego. Com o espírito nós temos a certeza do agir. E através de exercendo a religião ou espiritualidade, nós fazemos uso dessa certeza na nossa condução. A doutrina espírita fala bastante do orai e vigiai, da reforma íntima. Tudo isso, através de exercer a religião e a espiritualidade, nos permite evoluir e criar mais e mais consciência. Ou utilizando, como eu falei, as duas, ou utilizando uma, ou utilizando a outra. O que importa é nós exercitarmos o nosso papel, as nossas ações para a evolução. E todos nós vamos chegar lá. Cada um no seu momento, utilizando-se do seu livre-arbítrio, cada um vai atingir a evolução, cada um vai cumprir o seu propósito de vida, porém, para fazer isso, nós precisamos realizar movimentos. Os movimentos são através do estudo, através do conhecimento, através da busca da verdade, exercendo uma dessas ou as duas, religião e espiritualidade. Conceituar um pouquinho de religião, vem do latim, significa religare, significa se ligar ao divino. Porém, esse conceito inicial muitas vezes se perdeu, muitas religiões foram se tornando instituições com regras próprias e funcionam hoje em dia como verdadeiras organizações formais.
Religião é um conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na existência de uma entidade ou um ser superior. A origem da religião é um pouco difícil de determinar em que ponto da evolução humana começaram a surgir as primeiras crenças religiosas, muito menos as religiões formalizadas que a gente conhece. Se remonta na parte mais ou menos da pré-história. Não existe um relato específico sobre isso, mas provavelmente as primeiras crenças religiosas aconteceram antes do próprio Homo sapiens. As crenças religiosas eram utilizadas para explicar os fenômenos da natureza. Não existia nada formal ainda. Então se cultuava o Deus do Sol, Deus da Água, enfim. Algumas religiões não estão necessariamente ligadas a uma crença monoteísta, a um único Deus. Então, nessa época da pré-história em diante, nas civilizações mais antigas ainda se cultuavam vários deuses. E a gente vai ver depois a necessidade de se chegar numa religião monoteísta. Religião não está ligada a preceitos morais. Existem religiões que se pautam na busca pela harmonia com o mundo e com a convivência imediata, o que não estão interessados em entender o que está além de novos sentidos. Então, existem muitas religiões que não têm o propósito de explicar, não acreditam nas muitas vidas, nas muitas existências, não tratam de reencarnação, seguem algumas crenças, alguns rituais e muitas vezes os fiéis acabam deixando essa religião porque precisam de mais respostas, né? Quantos de nós já não passamos por outras, vou falar um pouquinho da doutrina espírita depois, não é considerada religião, é muito mais, né? Mas quantos de nós já não passamos por outras religiões, talvez não buscamos muito conhecimento, mas faltou mais respostas e nós fomos atrás de mais conhecimento e frequentar outras religiões, outras doutrinas e assim sucessivamente. Então as religiões, elas carregam certos pontos em comum. Até onde se sabe, todas as religiões possuem um conjunto de símbolos que remetem ou são alvos de referência ou respeito. Esses símbolos estão ligados a rituais ou cerimônias, dos quais a comunidade de fiéis participa ativamente. Em toda religião existem objetos ou ideias simbólicas que representam algo a ser reverenciado e admirado. Rituais podem ser diversos e variados, cada um possuindo um significado específico. Então, existem as rezas, canções, abstinência, jejum, etc. São rituais que carregam um significado atrelado à crença religiosa do grupo. E esses rituais fazem parte da identidade religiosa e da construção da religiosidade dos fiéis. Então, como falei antes, no passado existiam apenas religiões politeístas que cultuavam vários deuses. A gente pode dar como exemplo a antiga Grécia, Zeus, Poseidon, Afrodite, os deuses egípcios, Osíris, Anubis, e necessitava-se para efeito da evolução da humanidade, que existisse o conhecimento, a ideia, o ideal de um único Deus. Então, surge a partir daí a primeira religião monoteísta, que é através do judaísmo. Então, o judaísmo é considerado como síntese da evolução espiritual da Terra, um momento decisivo que assinala a transição do nosso planeta de misticismo supersticioso, porque cultuava-se apenas o místico, né, a natureza, o ser da natureza, e para um estágio de misticismo racional, onde vai se ter a aceitação de um único Deus. Tudo isso é pautado por, imagina mudar uma mentalidade do mundo, automaticamente ir instruindo isso, né? Bastante dificuldade, mas através do judaísmo é o marco inicial. Então, compatíveis com o entendimento da humanidade da época, através de Moisés,
que é a primeira revelação, ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos e se torna a primeira na história. Muitos líderes espirituais, muitas pessoas já cultuavam, já tinham uma crença num Deus único, porém, popularmente para a religião, para os grupos, isso ainda não era implantado. Então, através disso, como concepção popular, surge a primeira religião monoteísta. Esta primeira revelação de um Deus mais autoritário, mais enérgico, né, os 10 mandamentos, cheio de proibições, era o adequado para a ocasião, para o entendimento da humanidade, o conhecimento. Não se podia ainda falar de amor em uma humanidade ainda totalmente, ainda muito atrasada. Essa primeira etapa da primeira revelação, ela permite a vinda, já existe um Deus único, a aceitação disso como um todo, então se permite a vinda de Cristo na Terra, dando um novo ciclo, um novo pulso evolutivo para o planeta e para a humanidade. A vinda de Cristo na Terra seria a segunda revelação. E aí já sintetiza um Deus único, porém afetuoso e misericordioso. Aquele conceito antigo já pode ser implantado na humanidade. E Cristo vem falar de amor, vem falar de perdão e caridade, vem falar da pluralidade das existências, vem falar das muitas moradas, das muitas existências, e vem falar que também somos deuses e somos divinos. Então, se prepara a humanidade para a terceira revelação, que seria a doutrina espírita. Então, a gente percebe que todas essas revelações foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Todos esses processos não foram processos fáceis. Todos tiveram guerras, tiveram conflitos, né? Muitos missionários se encarnaram para fazer esse papel. E interessante que nos relatos, todos os missionários que encarnam para falar das novas etapas da humanidade estão orientados por Jesus Cristo. Então, na questão 628 do Livro dos Espíritos, um pequeno trechinho da resposta, que a pergunta por que não, de uma maneira mais simples, por que não foi tudo revelado de uma vez? Os Espíritos respondem: a verdade é como luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, ao contrário, fica deslumbrado. Então, o judaísmo é um marco, como eu falei, para a implantação do conceito de um Deus único. Eu sempre gosto de trazer uma historinha. Então, vou falar um pouquinho sobre a chegada do judaísmo, né, do povo judeu, e é da onde Jesus se origina também. Então, inicia-se a nossa história com Abraão, mais ou menos no século 17 a.C., onde ele recebe a inspiração de Deus para se estabelecer num novo território. Então ele sai da sua cidade com sua família, o seu clã, a cidade de Ur, que hoje seria o sul do Iraque, com destino a Canaã, ao que hoje é o território de Jerusalém, Palestina, Israel. Então, durante o trajeto, ele vai com sua esposa e mais alguns escravos. Ele tem 2 filhos. Ele tem mais filhos no decorrer, né? Tem um outro casamento com mais filhos, porém, o primeiro filho dele, ele não tem com sua esposa, ele tem com uma escrava, a Agar. O primeiro filho dele chama-se Ismael. E depois, posteriormente, ele já tentava com a esposa, Sara, ter o seu filho primogênito, não conseguia, mas primeiro ele tem Ismael, então, e depois, com a sua esposa Sara, ele tem Isaac. Como eu falei, depois Sara vem a falecer, ele tem outros filhos, né? Porém o único filho reconhecido como legítimo, herdeiro legítimo, é Isaac, o filho com sua esposa. Então,
existe uma divisão, porque Ismael acaba sendo expulso, ele não é reconhecido, e acaba sendo expulso do clã, da família, com a sua mãe, Agar. E isso acaba gerando uma grande revolta, eles vão para o deserto, sua mãe acaba indo a morrer, a desencarnar, isso gera mais revolta nele, e Isaac segue como o filho reconhecido. Então existe uma divisão nisso na história, onde Ismael ele acaba sendo se direcionando para as religiões muçulmanas, ele é um dos patriarcas das regiões islâmicas muçulmanas, e Isaac, juntamente com Abraão, seu pai, e seu futuro filho Jacó, neto de Abraão, são considerados os patriarcas da religião judaica cristã. Aqui a gente já vê um ponto interessante na história, que existe como um conflito kármico familiar. Essa divisão, essa ruptura gerou uma revolta, e hoje a gente vivencia lá, até hoje a gente vivencia na região, o grande ódio, a guerrilha, a disputa por terras entre judeus e palestinos. Então veja um processo kármico que isso gera nessa divisão. Ismael, um detalhe importante sobre Ismael, ele é o mesmo Ismael que está hoje como patrono do Brasil. Então aqui nós estamos no século 17 a.C., teve as suas evoluções espirituais, e no próprio livro que nós falamos em outra oportunidade, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é o patrono guia espiritual do Brasil. Então, como eu falei, Isaac, juntamente com seu filho Jacó, neto de Abraão, são considerados os patriarcas da religião judaica cristã. Os povos judeus, então, eles sofreram uma série de questões, passaram fome nessa época, e eles precisaram migrar para o Egito. Mais tarde, eles foram escravizados pelos egípcios, e eles foram libertados por Moisés. Moisés também era judeu, porém, ele foi criado, família de criação egípcia. Então Moisés recebeu toda a criação, todos os ensinamentos iniciáticos dos egípcios. E aí se explica a questão, na história que se retrata, da travessia do Mar Vermelho. Moisés resgata os hebreus, os judeus, lá da escravidão junto aos egípcios, e atravessam o Mar Vermelho. Então esse fenômeno pode ser explicado através do conhecimento iniciático de Moisés, de abrir o Mar Vermelho para a passagem. E após eles fugirem, eles acabam vivendo 40 anos no deserto. E aí, nesse período, no deserto, em um dos momentos de peregrinação, Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, fundando efetivamente a religião judaica. Depois de algum tempo, dão sequência aos herdeiros, né, de Abraão. Eles encontram aquilo que Abraão tinha sido inspirado, esse novo território, que seria a Terra Prometida. E eles, depois de um bom tempo no deserto, eles chegam até a Terra Prometida. E Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, teve 12 filhos. A partir desses 12 filhos, são criadas as 12 tribos de Judá, de onde descende José, da tribo de Davi, que vai seguir, no caso, Jesus é descendente de toda essa linhagem. Então, são gerações de família que iniciaram a libertação do povo para chegarem à Terra Prometida e poder se estabelecer lá, e assim vir Jesus e reencarnar na terra que precisava. Um detalhe, essas tribos, com o passar do tempo, existem muitos conflitos. Elas passam muitas vezes pelo domínio de reis e pelo domínio também do Império Romano. Muitas guerras acontecem. E novamente os povos judeus acabam precisando
sair da terra prometida e ocupar outras partes, espalhando pelo mundo. Um detalhe também sobre os povos judeus: eles foram, digamos, os escolhidos por Deus, pela questão de serem os que já acreditavam num Deus único, tinham uma fé muito grande, tanto que viveram no deserto durante 40 anos e sua fé seguiu para conseguir se implantar tudo isso que precisava. A partir daí, estando implantada a religião monoteísta, nós temos a vinda de Jesus. É permitido, então, estar preparado, plano espiritual, para Jesus reencarnar, depois, consequentemente, o cristianismo, os apóstolos, que receberam os ensinamentos e saem pelo mundo para pregar, divulgar conhecimento, e assim está iniciada as primeiras igrejas, né, que, como eu falei, teve um período de domínio do Império Romano, o que ramifica aí o cristianismo na Igreja Católica Apostólica Romana, ramifica o cristianismo com suas divisões nos cristãos ortodoxos, que foram para o Oriente, nos cristãos protestantes, nos cristãos evangélicos, e vão surgindo outras religiões: o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que é uma religião politeísta datada de ser a mais antiga já formalmente, né, cerca de 3-4 mil anos antes de Cristo, através dos Vedas. Então, o hinduísmo é a religião mais antiga catalogada. O judaísmo, religiões africanas, e se mais ou menos não tem como a gente precisar, mas atualmente a gente tem mais de 10 mil religiões existentes no mundo. Então, são as ramificações, as divisões, né, sobre todas as religiões oriundas das primeiras religiões. E a doutrina espírita, o espiritismo, que eu falei no início, não considero como uma religião, porque ela tem mais braços, mais ramificações, como ciência, né, esclarecendo lá no início com Kardec os fenômenos, a parte experimental, como filosofia, como conhecimento racional e como religião. Então, o tríplice aspecto da doutrina, como religião trabalhando a nossa renovação moral do indivíduo. Até agora falamos da religião. O outro tema é espiritualidade. Então, espiritualidade é algo que vai muito além de qualquer livro, de qualquer obra literária ou ensinamento recebido, mas sim um sentimento que está dentro de cada um de nós. Através da espiritualidade, eu tenho amor ao próximo, eu tenho empatia com os outros e transmito para os outros aquilo que eu gostaria de receber. Eu tenho honestidade, eu consigo trabalhar esse sentimento por causa que através está dentro de mim, a minha consciência me chama: opa, eu vou ser desonesto, ou eu vou atuar de uma maneira diferente do que eu prego. Então a minha própria consciência já me permite trabalhar a minha honestidade. Eu tenho fé, materializo tudo aquilo que eu tenho fé. Já falamos em outras oportunidades aqui. Pensamento cria, sentimento cria, né? Então tudo aquilo que eu acredito com fé, eu consigo realizar, quer seja material ou espiritual. Através da espiritualidade, eu tenho paz, eu mantenho o equilíbrio e a harmonia. Também falamos outras vezes, através da frequência elevada. Tudo em nós vibra, nós somos energia também, além do corpo físico, nós somos energia e espírito, e tudo vibra. Somos frequência. Mantendo a nossa frequência elevada, nós conseguimos fugir das questões negativas do nosso dia a dia. E através da espiritualidade, eu mantenho hábitos saudáveis. Hoje se fala bastante, né, na alimentação, nos cuidados com o corpo físico, os exercícios físicos e também com os pensamentos. A espiritualidade na religião. Religião não está diretamente ligada à espiritualidade. Não necessitamos de religião para fazer o que já temos em nós mesmos. Então nós podemos exercitar a espiritualidade sem necessariamente termos a religiosidade.
Se você consegue se conectar com o divino que existe dentro de você quando frequenta uma determinada religião, você pode se identificar com os dois termos. Já se você não tem essa conexão e frequenta uma religião, mais por questões sociais ou políticas, talvez você possa se considerar mais religioso. E se você se conecta com o divino e sem estar ligado a nenhuma religião, você pode se considerar uma pessoa espiritualizada. Independente de termos e definições, o importante é termos consciência do que nós queremos para nós. Não existe certo ou errado, desde que estejas trabalhando para o teu propósito e a tua evolução. Então a gente vê muitas pessoas vão se identificar com alguém próximo ou consigo mesmo. Pessoas que vão à igreja, vão aos cultos, vão ao terreiro, vão ao centro espírita, cumprem todos os rituais religiosos e não mudam nada. Frequentam todos os rituais, vão à missa com frequência, vão ao culto, vão ao centro espírita ou qualquer outra entidade, porque todas são válidas, como eu falei, desde que nós possamos ser seres melhores, né? E são altamente julgadores, críticos, maldosos, desonestos e assim por diante. O que estamos fazendo do nosso processo evolutivo? Estamos retardando o nosso processo evolutivo, estamos nos enganando. Ao mesmo tempo, muita religiosidade sem espiritualidade nos torna fanáticos. Quantos eventos nós vemos pelo mundo, pessoas, homens-bomba, explodem e matam todos os demais por um fanatismo, ou os conflitos, como nós mencionamos antes, entre judeus e palestinos, e tantos outros, pelo fanatismo religioso. Isso acontece porque muitas religiões se tornaram organizações somente de interesse material. Por que isso aconteceu? Porque religião são organizações de homens falíveis e imperfeitos. Todos os grandes líderes espirituais encarnaram em suas missões, orientados por Jesus, e deram início a grandes religiões que ensinavam a importância do amor. Se tudo isso foi grande parte distorcido, o homem se fez uso do seu livre-arbítrio e destruiu ou modificou a essência que era o amor. Todas as religiões que não tiverem uma base sólida, um embasamento, não tenham as explicações coerentes daqui para frente do mundo que a gente passa de transição, vão deixar de existir, porque as pessoas estão cada vez mais buscando a essência, o conhecimento, o embasamento, a verdade. E nos últimos anos vem acontecendo o aumento de pessoas que buscam a espiritualidade e muitas vezes não vem se ligando a nenhuma instituição religiosa formal. Nunca se falou tanto de espiritualidade em termos mais amplos. A prova, aqui a própria casa, muitas vezes abre as portas para a gente falar dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos de Jesus, mas também abre o leque para a gente falar um pouco mais sobre espiritualidade e assim contribuir para a nossa jornada. Jesus não pregava nenhuma religião. Sua religião é o amor e a caridade. E agora surge a necessidade de falar mais disso, de que somos divinos, para que possamos cumprir, que também já foi falado aqui anteriormente, a transição planetária que vem acontecendo. Nós precisamos nos conectar com o nosso divino. Na própria época lá dos judeus, onde Jesus encarnou, o povo não tinha nada material nem espiritual. E ele já dizia assim: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Ele se referia ao divino. Através da divindade nós conseguimos alcançar tudo o que desejamos. Então, eu coloquei entre aspas, existe um sutil chamamento para todos nós, mas esse sutil eu coloco como necessário, para nos direcionarmos para a vida material. Quanto tempo nós passamos desconectados na rede social,
assistindo coisas que muitas vezes não agregam nada para nós. Não há mal nenhum estar na rede social, em ter um momento de lazer, mas muitas vezes nós colocamos isso como a maior parte do dia a dia, assistindo coisas que não agregam. Somos seres espirituais, acima de tudo, vivendo nas escolas da materialidade. Então o momento sugere e chama a todos aqueles que têm um interesse para esta vida abundante que Jesus prometeu. Mas não é sentados que nós vamos conseguir buscar essa busca, é uma mudança, é trazer o conhecimento que nós recebemos aqui e implantar na nossa vida e questionar e buscar o que realmente estamos fazendo aqui. Então, de tudo que foi falado aqui, que quando me veio o convite, eu lembrei da religião e espiritualidade, é justamente para exemplificar isso. Que não importa se nós estamos só na religião, só na espiritualidade, ou nos dois, o que importa é que a gente caminhe adiante em busca do nosso propósito, da nossa evolução espiritual. Isso, mais do que nunca, nesse momento de transição planetária, que para muitos, infelizmente, não tem nem ideia do que está acontecendo, mas está acontecendo uma transição e muitas mudanças para o nosso melhor, que todos nós possamos despertar e ter esse caminho implantado na nossa vida. Ok? Gratidão. Muito obrigado. Então, neste momento, após a reflexão desta noite, vamos agradecer ao nosso irmão por esse ensinamento, por nos trazer a importância de entendermos a espiritualidade na nossa vida. E assim possamos compreender melhor o nosso presente, nos posicionarmos melhor neste jogo da vida, sentindo-nos livres e em paz para fazer o nosso melhor. Que a paz de Deus e de Jesus nos envolva neste momento. Que assim seja. Vamos nos preparando para recebermos o passe. Novamente, elevando os nossos pensamentos, nos conectando à equipe espiritual aqui presente, sentindo esse amor que é derramado sobre cada um de nós neste momento. E vamos dizer assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nesta paz e neste amor que aqui recebemos. Tenham todos uma excelente semana. Que assim seja. Peço a todos que se mantenham em silêncio até saírem do centro, pois nós ainda continuamos com os trabalhos de atendimento fraterno e passe isolado. Obrigada.